pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre Joana I de Castela, também conhecida como Joana a Louca. Joana foi rainha de Castela e Leão de 1504 até a sua morte e também foi rainha de Aragão a partir de 1516. Joana nasceu em Toledo em 6 de novembro de 1479, filha de Fernando II de Aragão e de Isabel I de Castela. E foi a partir da união dessas coroas que a Espanha foi formada. Desde pequena, Joana foi considerada a filha mais bonita dos reis, possuía um rosto oval, cabelos castanhos acobreados e olhos verdes, seguido de um elegante semblante. Joana teve uma educação exemplar. Desde pequena ela foi uma menina muito inteligente e conforme foi crescendo ela aprendeu suas primeiras tarefas como fiar e bordar com a sua mãe Isabel. Joana também era muito boa dançarina e sabia tocar clavicórdio. Além disso, ela era fluente em francês e latim. Tinha também acesso à biblioteca privada da mãe, que era composta por mais de 200 títulos tratando de assuntos referentes a leis, políticas, religião, entre outros. Seu pai, Fernando de Aragão, era um mulherengo e os casos amorosos dele se tornavam públicos, o que deixava a mãe de Joana, a Isabel, muito furiosa. Porém, apesar de Isabel ter muito ciúme do marido, ela aceitava as traições e aconselhava as filhas que, sendo filha de quem são e futuras rainhas que seriam, o sangue real delas era muito valioso e por mais que os seus futuros maridos saíssem para se divertir com outras mulheres, ninguém lhes tomaria o trono e seriam sempre as esposas legítimas. Mas ao contrário de seus pais, Joana não pensava em casar e a verdadeira vontade e até então vocação era com o Altíssimo. Ela tinha vontade de tornar-se freira, porém sua insistência não foi o bastante para os pais, pois eles já tinham um futuro reservado para Joana. A ideia de seus pais era casá-la com um príncipe europeu com a intenção de conseguir um herdeiro que aliaria vários países ao reino espanhol. Como era de costume na Europa da época, Isabel e Fernando negociaram os casamentos de todos os seus filhos de modo a assegurar objetivos diplomáticos e estratégicos. Conscientes das aptidões de Joana e do seu possível desempenho em outra corte, bem como da necessidade de reforçar os laços com o Sacro Imperador Romano-Germânico, ofereceram Joana ao seu filho Filipe. A casa dos Habsburgo austríacos sempre foi inimigo natural da França. Portanto, ao unir os reinos, Isabel e Fernando estariam isolando aquele país politicamente. Em agosto de 1496, a futura arquiduquesa partiu da praia de Laredo, na Cantábria, e iniciou a viagem para a longínqua e desconhecida terra flamenga, lar de seu futuro esposo. Apesar deles não se conhecerem, logo teve ali uma atração entre os dois. Fernando era conhecido por ser um rapaz muito bonito e a Joana também era uma moça muito exuberante. Então, os dois começaram a ter um sentimento ali de atração e quiseram apressar o casamento para poder consumar logo a união dos dois. A cerimônia foi realizada no dia 21 de outubro de 1496. O arquiduque Filipe era um homem muito sedutor e os instintos carnais dele estavam muito aflorados e o casamento não impediu que ele tivesse romance amorosos com outras damas, o que fez nascer em Joana um ciúme patológico. Há relatos de violentos confrontos do casal e tem até uma lenda que diz que Joana chegou a agredir uma moça com uma tesoura, cortando todo o cabelo dela, porque ela achava que ela era amante de Filipe. Em 24 de novembro de 1498, nascia a primeira filha do casal. Em dezembro de 1502, Filipe voltou para as terras da Flandres, o que parece ter deixado Joana muito irritada. Já demonstrando debilidade mental, foi inicialmente detida pela mãe na coroa de Castela. Mas em março de 1504, Joana saiu de Medina del Campo para a Flandres. A sua mãe Isabel morreu em 25 de novembro de 1504. Joana foi proclamada rainha de Castela em 26 de novembro e reconhecida pelas cortes de Touro em 11 de janeiro de 1505. O testamento encarregava Fernando II de Aragão da administração e governo da sua coroa de Castela.
A rainha proibia a concessão de cargos castelhanos a estrangeiros e determinava também que, caso Joana apresentasse desequilíbrio, algum sintoma de desequilíbrio, a coroa devia ser regida por seu pai. Até hoje não está totalmente claro até que ponto a suposta loucura de Joana chegou para que ela fosse declarada inapta a governar. Os relatos dos historiadores são extremamente confusos nesse aspecto, enquanto uns afirmam que ela era uma mulher nervosa e muito ciumenta, outros afirmam que ela tinha a mesma doença mental da avó Isabel I de Portugal, que sofria de esquizofrenia. Depois das suspeitas da doença mental de Joana, o pai e o marido dela começaram a brigar pelo poder. Felipe contava com o apoio da maior parte da nobreza. Com o casamento, Felipe recebeu títulos nobiliárquicos e criaram-se 2 partidos. Houve algumas tentativas de conciliação, mas Fernando acabou renunciando ao poder da coroa de Castela para evitar um confronto armado. Em 27 de junho de 1506, reconhecendo a alienação mental da filha, assinou o Tratado de Vila Fáfila, renunciando aos seus direitos e mudando-se para Aragão. As cortes, em 9 de julho, proclamaram Joana como rainha de Castela, Felipe como rei consorte e o filho Carlos como herdeiro. Felipe isolou Joana e governou, reorganizando cargos e ofícios, concedendo privilégios e mercês aos nobres castelhanos e flamengos. Felipe comandou a coroa até 25 de dezembro do mesmo ano, quando, depois de um jogo suado, ele bebeu muita água fria, caindo em febre e falecendo dias depois. Então, Fernando II de Aragão e o cardeal de Cisneiro recuperaram o poder. Em 1º de novembro de 1506, dia de finados, a rainha Joana deu ordens para abrir o caixão do marido, sepultado no esplêndido panteão real da Cartuja, de Miraflores, em Burgos, onde faleceu. Segundo os últimos desejos de Felipe, levou seu corpo para Granada. Conta-se que Joana mandou embalsamar o corpo do marido, vestiu uma roupa bem bonita nele e obrigou as pessoas a viajar com ela num cortejo fúnebre de uma viagem de muito tempo. É uma viagem bastante longa e sempre viajava à noite, evitando lugares onde mulheres pudessem ter o contato com o marido dela falecido. Durante 8 meses, por terras castelhanas, a rainha Joana não se separava por um momento do caixão, acompanhada por um grande número de pessoas, entre as quais religiosos, nobres, damas de companhia, soldados e diversos criados. Na povoação por onde passavam, aumentavam os rumores da sua loucura. Ao fim de alguns meses, os nobres, obrigados pela sua posição a seguir a rainha, sentiam que estavam perdendo tempo com esta loucura, em vez de se ocuparem como deveriam das suas terras. A demência da rainha ficava cada vez pior. Não queria tomar banho e nem trocar de roupa. Então, Fernando II de Aragão, segundo a última vontade de Isabel I de Castela, em fevereiro de 1509, decidiu trancar Joana em Tordesilhas, onde viveu durante 46 anos sem sair do seu palácio. Joana foi sepultada na Igreja Mudéjar de Santa Clara. Seu corpo foi trasladado em 1574 para a Capela Real de Granada, junto ao do marido, e o castelo de Tordesilhas, onde ela morreu, foi demolido em 1771. É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.